Boa tarde, senadores. Senador, em relação à convocação do presidente da República, a gente viu que o senhor ali e o senador Randolph, inclusive, discutiram durante a sessão. O que eu queria perguntar inclusive, não existe nenhuma vedação constitucional para que o presidente não possa ser convocado. A 1579, que dispõe sobre CPI de 1952, ela diz que as comissões podem convocar quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais. Se os governadores estão sendo convocados, como inclusive os senhores da base queriam, por que não convocar também o presidente para que ele preste depoimentos aqui na CPI? Essa tentativa do senador autor do requerimento foi uma tentativa de blindagem aos governadores. Quando o autor do requerimento de convocação do presidente da República apresentou esse requerimento, o argumento dele na CPI foi para proteger os governadores. Ele não queria a convocação dos governadores e disse: não, se é para convocar governadores, vamos convocar o presidente da República. São coisas absolutamente distintas. Com relação ao presidente da República, em qualquer momento é possível você interpor, apresentar pedido de processo de impedimento. Em CPI, isso não é possível. Por quê? Porque você está diante de uma violação gravíssima, a chamada separação de poderes. Poderes. São apenas 3 os poderes da República: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. A ofensa grave, a separação de poderes, quando alguém ousa solicitar, pedir, requerer a presença do presidente da República no âmbito de uma CPI. Isso é uma agressão à separação de poderes. Há outros instrumentos para se apurar a conduta do gestor federal, não é por intermédio da CPI. Em relação a governadores, já disse, há competência do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, quando há a presença de convênio federal, muito diferente do presidente da República. Muitos podem criticar, mas em relação ao Supremo, há vários pedidos aqui, inclusive de CPIs, contra o Supremo Tribunal Federal. Por que não se abriu? Mesmo tendo críticas, mesmo reconhecendo que muitas vezes passa do ponto, extrapola os limites constitucionais, não há elementos constitucionais a justificar uma CPI que convoque ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente em razão da violação à separação de poderes. Então, o fundamento aqui é diferente. Em relação ao chefe do governo, em relação ao presidente da República, haveria uma clara violação à separação de poderes. Em relação a governadores, não se trata de separação de poderes. Aí o que poderia haver é violação ao Pacto Federativo. Mas esse Pacto Federativo só seria violado se a matéria for de competência dos estados e às expensas do próprio estado. Quando você tem recurso federal, a competência federal também é atraída na investigação. Mas não existe uma vedação constitucional, né, senadora? A Constituição, ela silencia, ela não pontua exatamente que o presidente não poderia vir prestar depoimento, por exemplo, na CPI. O que eu queria ver com o senhor já que estão convocando governadores, não seria interessante também o presidente vir prestar depoimento, ou o presidente tem alguma coisa a temer, que ele não poderia vir prestar depoimento? O que o senhor acha, como um governista, né, integrante da base? Não é o que eu acho, é o que a Constituição diz. É de hermenêutica bastante simples compreender o que é a separação de poderes. Forçar a barra é outra coisa, mas respeitar a Constituição Federal e a separação de poderes é um juramento que todos nós fizemos, ainda que isso custe caro. Como diz aí, parafraseando um membro da Corte, paga-se um preço por viver em democracia. A separação de poderes é uma garantia constitucional, não para esse governo, para qualquer governo, em qualquer tempo. E isso não é um impedimento para que se investigue a conduta, a responsabilidade de um gestor federal. Havendo crime de responsabilidade, o instrumento próprio, legítimo para isso, não é comissão parlamentar de inquérito. Tem outro instrumento. Qualquer coisa fora disso é forçação de barra, é teatro, é cortina de fumaça para tentar blindar a investigação de quem está fazendo a gestão de recursos federais, e há quem não queira a investigação destes.
questionar se os senhores se deveria vir à comissão. O senhor recomendaria que ele não viesse? É isso? Não se trata de questionar ou não. Aqui, quem vem à comissão, ou vem porque é convidado ou porque é convocado. Não cabe outra hipótese. Portanto, qualquer fala em sentido diferente seria especulação. Boa tarde, senadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre repasses a estados e municípios. Em julho do ano passado, o ministro Pazuello autorizou um repasse de 14 bilhões de reais para estados e municípios, e parte desse dinheiro parlamentares admitiram que foram por indicação deles, indicações de parlamentares. A CPI pretende avançar nessas indicações políticas? Não entendi a pergunta. Entendeu? Não pretende avançar? Ele não entendeu uma pergunta. Vou perguntar mais uma vez. Em julho do ano passado, o ministro Eduardo Pazuello autorizou um repasse de 14 bilhões de reais para estados e municípios para o combate ao coronavírus. Certo. Parte desses recursos, segundo parlamentares, foram por indicação política. Parlamentares puderam escolher para onde enviar recursos dessa portaria do Ministério da Saúde. Isso também será objeto de investigação da CPI? O fato da indicação ter sido feita por um parlamentar, por emenda parlamentar ou extra-orçamentário, não altera a destinação. A questão aqui é a afetação. O recurso foi encaminhado pelo governo federal, era para enfrentamento à pandemia. Agora, os requerimentos que foram aprovados hoje não levam em consideração apenas os repasses, porque se levar em consideração apenas os repasses, nós teríamos que investigar os 27 estados da federação com o Distrito Federal e todas as prefeituras, porque todas receberam recursos. A questão aqui é, a partir das operações policiais, é um critério. 2, a partir dos documentos que chegaram, há elementos, há indícios que justifiquem a CPI convocar aqui o gestor para depor? É esse o critério. Agora, se o recurso foi de uma ação direta do governo federal, ou se foi por indicação de um parlamentar, é dinheiro federal. É dinheiro federal. O critério é o mesmo, não há separação. É porque São 175 bilhões liberados para estados e municípios. Os 14 estão dentro de 175. Serão investigados todos. Chegou na prefeitura, chegou no governo estadual, vai ser investigado. Não tem separação. É porque tem um requerimento do senador Alessandro Vieira de chamar o ministro Ramos, que na época era o ministro da Secretaria de Governo, para explicar os critérios para esses repasses. Os senhores apoiam esse requerimento? Bom, assim, eu não conheço esse requerimento. Todo requerimento deve ser fundamentado. O objeto da CPI foi bem desenhado nos dois requerimentos. O que nós temos observado ali são alguns requerimentos que extrapolam o objeto dos dois requerimentos da CPI. Qualquer requerimento diferente é cortina de fumaça, é tentativa de desviar o foco. Assim, requerimentos que tenham pertinência temática com a CPI, que apura ações, omissões e eventuais fraudes em relação à gestão dos recursos da pandemia, devem contar com o apoio e com a dedicação dos senadores da investigação. Qualquer coisa diferente disso, aí é pura especulação, desvio de foco, cortina de fumaça. Todos os recursos, na soma de mais ou menos, nós estamos apurando isso para ter com precisão, de 170 e tantos 5 bilhões, pode ser fruto de investigação. Primeiro, nós iniciamos agora fazendo um corte dos governadores que têm operação da Polícia Federal. Não dá para chamar todo mundo, fazer uma festa de igreja, que tem que ser por parte. Então, nós vamos ouvir os governadores, convocamos, já foi aprovado, já está liquidado isso, e os prefeitos, será feita uma avaliação, se serão só os prefeitos de capitais ou cidades também que tem município maior do que a sua capital, que é o caso de Santa Catarina. Joinville é maior do que Floripa. Tem outras capitais também. Então, vamos ver, fica só nas capitais ou nas cidades maiores também? Então, vai ser feito um critério para que a gente convoque. E aí, se o dinheiro é de emenda parlamentar, é de um convênio do governo federal, pouco importa. Será investigado. Só para amarrar, o que importa é na ponta da linha, não a origem do recurso. Se for recurso federal, o que importa é como foi aplicado. É isso aí. Havendo recurso federal relacionado à pandemia, há a competência da CPI para investigar. Obrigado, senadores. Nomes que já eram esperados aí ao longo das últimas semanas, mas também não entraram prefeitos, teve a questão da convocação
do presidente? Qual a avaliação geral de vocês aí dessa conversa que a gente não teve acesso, na conversa que a gente não teve acesso, e depois já na sessão a gente teve alguns bate-bocas dizendo que alguns parlamentares quebraram acordos? Qual é a avaliação? Nós fizemos uma reunião na sala 7, todos os membros, e aonde a gente construiu um acordo. O que esse acordo dizia? Que nós iríamos convidar 4 pessoas, 2 de cada lado, se dá para se dizer isso, que defende esse tratamento precoce, imediato. Então, 4, e cada ala indicaria 4 pessoas. Em 2 dias resolvia isso e parava de falar nesse negócio de cloroquina e companhia limitada. Isso foi acordado, foi aprovado. Então nós vamos indicar 4 pessoas e o outro lado vai indicar outras 4 pessoas. Com relação aos governadores, foi feita uma linha de corte que só seria convidado agora, neste momento, governadores que tiveram operação da Polícia Federal. Todo o estado que teve, o governador está sendo convidado. Foi um critério que nós encontramos, achamos, e foi decidido e foi acordado. Foi, então, aprovado o nome que o senador Alessandro nominou ali, os nomes, o número de governadores, e já foi aprovado para ser convidado nas próximas oitivas. Então, esse foi o acordo. Agora, com questão do presidente da República, fala meu querido senador Marco Rogério. Bem, assim, eu acho que hoje foi um dia de avanços para a CPI, né? O senador Jorginho mencionou, e a gente considera que houve um passo adiante, porque desde o início nós estávamos defendendo que a investigação não fosse seletiva, que ela não tivesse como foco apenas o governo federal, apenas o Ministério da Saúde. E até então era exatamente esse o foco total da CPI. E haviam manifestações de senadores da oposição dizendo que a investigação não chegaria nos estados e nos municípios. Hoje, essa tese, essa narrativa caiu por terra. Nós aprovamos a convocação de governadores. O critério adotado, como disse o senador Jorginho, foi o critério das operações da Polícia Federal. Nós tivemos 51 operações da Polícia Federal até outubro do ano passado, em pelo menos 18 estados diferentes, algumas direcionadas aos governos estaduais, outras direcionadas aos municípios. Então, nesse momento, nós aprovamos requerimentos relativos aos governadores, convocação de governadores que tiveram operações da Polícia Federal apurando, eventualmente, desvios, fraudes, superfaturamentos, contratos fictícios, enfim, irregularidades. Esse foi o avanço. Com relação aos prefeitos, nós tratamos na reunião interna também sobre isso. Foi levantada uma questão em relação ao tamanho de cidades, só capitais ou cidades maiores. Então, foi, por hora, sobrestada a decisão em relação aos prefeitos. Para um segundo momento, vai ser apresentada uma proposta e nós vamos fazer, então, essas convocações. Mas, repito, como disse o senador Jorginho, está aqui o senador Reisen, hoje foi um dia importante e que muda o rumo da CPI, dando a ela justamente o caminho do dinheiro. É importante investigar o governo federal, porque o requerimento propunha isso? Está sendo investigado o Ministério da Saúde, está sendo levantadas as informações, ações, omissões, violações, tudo isso está sendo levantado. Mas era também objetivo dos requerimentos da CPI a investigação de estados e municípios. O que foi feito com os bilhões de reais que foram destinados aos estados e municípios. A partir de agora, essas respostas chegarão pela via das informações, dos documentos, mas também em razão dos depoimentos que serão tomados dos senhores e das senhoras governadores. Senador, existe uma questão legal aí, né? Juridicamente, há impedimentos para que o presidente da República e governadores falem em CPI. O senhor teme que essa questão seja arguída e que seja judicializada, que acabe terminando
do Supremo Tribunal Federal? Como o senhor avalia essa possibilidade? Não há nenhum impedimento na Constituição Federal a que se investigue estados e municípios quando você tem a presença de recurso federal. O que a Constituição protege é a separação de poderes. É outra coisa, não tem nada a ver com unidades federativas. E no caso do Pacto Federativo, que há que ser respeitado, esse respeito se dá justamente no limite daquilo que é da competência estrita do Estado. Recursos do Estado, manejados pelo Estado, sem a presença de recurso federal, não há que se falar em competência para investigar. Agora, havendo um convênio, havendo um repasse de recurso federal e havendo fundadas razões para a investigação, não há impedimento. Temos precedente no próprio Senado Federal, questão de ordem respondida à época pelo presidente Renan Calheiros, justamente nessa direção, quando o ex-senador Aloysio Nunes faz uma provocação. Ele responde exatamente nessa extensão. E não podia ser diferente. A questão de ordem não poderia ser respondida de outra maneira. Porque se tem recurso federal, tem competência federal para investigar. Exatamente. Basta ver, e é uma questão de fato, que as operações da Polícia Federal, quando acontecem no âmbito dos estados e municípios, acontecem em razão de, eventualmente, ter lá convênios federais. Sem isso, escapa a competência federal para investigar. Tribunal de Contas da União pode investigar quando há recurso federal. O Congresso Nacional, o poder de controle da República é do Parlamento, é do Congresso Nacional. Função de controle é do Tribunal, poder de controle é do Congresso. Portanto, havendo convênio, havendo repasse federal e havendo razões para investigar, há competência federal do Congresso Nacional para isso.